Mas antes deles partirem, escute o que Deus fez. Antes do meu sogro e da minha sogra partirem para a eternidade, o meu marido entregou a vida a Cristo. No pé da minha cama, uma dessas madrugadas em que ele voltava completamente drogado, eu havia passado pelo estúdio. Eu havia gravado a minha primeira canção, que foi conhecida no Brasil todo, que foi Tira-me do Vale. Depois você pode ouvir nas plataformas digitais ou no YouTube, que ela está lá. E essa canção, quando eu gravei essa canção, porque ela dizia, Deus, tira-me do vale, eu quero ver tua mão, eu quero libertação, não há mais resistência em mim. Eu preciso ser alguém, ser feliz. A letra dessa canção é um clamor, é um pedido de socorro. Quando eu gravei essa canção, eu fui para o banheiro orar, o banheiro do estúdio. E eu falei, Senhor, me dá um sinal hoje de que eu estou no caminho certo. Porque chega uma hora que você pensa, eu estou dando murro em ponta de faca, eu estou aqui fazendo, sabe, eu estou perdendo o meu tempo. Eu era muito nova, eu tinha muitas dúvidas. E ali naquele banheiro, eu fui muito visitada por Deus, fui muito consolada, porque a oração ela é muito poderosa. Existe um poder tremendo na oração. A oração é algo que a gente precisa acessar esse lugar em Deus todos os dias. É uma coisa que você tem que fazer todo dia. Não dá para fazer nada sem orar. Até Jesus Cristo, tudo que ele fez foi através da oração. E ele nos deixou esse exemplo. Então, se o Filho de Deus orou, imagina eu e a Karina. Nós precisamos ser mulheres de oração. Eu sei que ela é. Então, eu orei e fui para minha casa. E nessa madrugada, que eu botei a voz nessa canção, o Odilon chegou de madrugada de novo. Só que dessa vez, ele chegou, foi no pé da minha cama, me chamou. Eu estava acordada, eu estava até ali esperando ele voltar, mas quando ele chegou, eu meio que fingi que estava dormindo. Aí ele me levantou e falou, Êxodo, eu quero que você faça uma oração por mim. Aí eu, uma oração? Tá. Porque ele já não estava mais indo à igreja. Apesar de ter sido criado na igreja, ele não estava mais indo, eu estava indo sozinha. E eu falei, tá bom, eu vou orar por você. Ele falou, mas fala o seguinte, fala para Deus. Deus, ou o Senhor transforma ele, ou o Senhor leva. Porque ele não quer mais ficar assim. Por favor, faz essa oração. E para mim foi bem difícil fazer essa oração, porque era uma oração de entrega. Né? Significava que, naquele momento, eu estava concordando em ficar viúva, se Deus quisesse levar o meu marido. E não é ele fácil. mesmo nunca tinha feito essa oração desse jeito. Ele preferiu deixar que você fizesse. Nunca. E, na verdade, ele já tinha desistido dele. Nós não, né? Nem eu, nem os pais, nem todos os intercessores que estavam clamando pela vida dele. E eu fiz essa oração. Eu botei a mão na cabeça dele, eu lembro bem da cena, porque eu estava no pé da cama, ele de joelhos, e eu com a mão sobre a cabeça dele. E eu orei. Eu não estou falando que você tem que fazer isso não, tá, querida? Porque cada um tem que ter a sua própria experiência. E eu acho que é como você disse aqui no começo, em off, Karina. A nossa vida com Deus é assim, você vai caminhando, Deus vai botando o chão. Mas cada estrada é única. Deus, ele constrói uma estrada muito individual para cada ser humano, para cada filho dele. E esse foi o caminho que ele me deu. E naquele momento eu orei, e o meu marido foi dormir. E no dia seguinte, quando ele acordou, ele não teve vontade de usar drogas. Isso é algo muito raro também de acontecer, porque uma pessoa que é viciada há 11 anos, ela para aos poucos. Mas o Odilon, ele não teve mais vontade nenhuma a partir daquele dia. Quando ele percebeu, no outro dia, à tarde, ele não tinha usado nenhuma droga. E ele achou estranho aquilo, falou, eu não usei e não estou sentindo falta. Passaram 2 dias, passaram 3 dias, uma semana, ele foi para um retiro espiritual da igreja e eu fui para uma agenda com a pastora Antonieta Rosa, que também é minha intercessora, uma mulher de Deus, que é pastora também lá na DEVEC. Viajei com ela para Macapá, para cantar e dar suporte. O meu disco não tinha saído ainda, eu estava ali com ela, porque ela me convidou para ir com ela, e eu sei que foi Deus que me levou para esse lugar. Porque Deus, quando ele quer te abençoar, essa bênção sempre vai passar por pessoas. Ele vai colocar pessoas certas do seu lado, então
Cuidado com quem você anda. Pode ser alguém que Deus está usando para te abençoar ou está usando você para abençoar essa pessoa. E quando eu fui para Macapá com a pastora Antonieta e com a Josiane, que cantou no Voices comigo futuramente, né? Logo depois desse episódio, muitas coisas aconteceram. Lá em Macapá, no quarto dia, a gente ficou num hotel que não tinha como se comunicar, não tinha telefone, não tinha celular naquela época. E eu fiquei os 4 dias lá servindo a Deus. A gente visitava as pessoas, a gente visitava os enfermos, a gente orava pelo povo, pelos jovens, que era um congresso de jovens de carnaval. A gente orava para que eles fossem batizados com o Espírito Santo. E eu fiquei 4 dias ali servindo a Deus. Era um cenário do que seria a minha vida. Deus estava me colocando, me inserindo num lugar de onde eu não sairia mais, que era o altar dele. Enquanto isso, o Odilon estava no retiro de carnaval da igreja, que ele concordou em ir. Só que quando chegou no quarto dia, o inimigo começou a atacar a minha mente. E eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou sair, isso aqui está no céu. Isso aqui está maravilhoso, mas quando eu chegar lá no Rio de Janeiro, o Odilon vai ter sumido, ele vai ter desaparecido, ele fugiu do retiro. Olha o que o inimigo começou a colocar na minha cabeça. Você não tinha nem notícia, você não tinha notícia, porque lá no retiro não tinha como eles comunicar. E eu também não tinha como me comunicar. A gente ficou num hotel que não tinha telefone. E eu acredito que Deus fez tudo isso de forma proposital, que era para eu ficar totalmente na mão dele. Tem hora que é você e Deus. Tem hora que o tratamento é com você, sabe? Que não tem que ter mais de ninguém interferindo. E no último dia do retiro, nós fomos para a igreja, eu lembro bem, a pastora Antonieta pediu, vamos agora ministrar sobre esses jovens, Exla e Josiane, porque para Deus derramar o poder e eles serem batizados com o Espírito Santo. E eu comecei a orar por eles. E de repente chegou uma mulher de Deus, que veio lá do fundo da igreja, rodopiando. E ela veio assim na direção do altar. Nessa hora eu falei, ai meu Deus, para que esse exagero? Não precisa tudo isso, né? Sério, tô sendo bem sincera. Falei, por quê? Poxa, vai lá e entrega o recado. Mas eu saí, fui no banheiro nessa hora. Eu falei, vou aproveitar para ir no banheiro. A irmã foi rodopiando atrás de mim no banheiro. É para você o negócio. E ela chegou lá no banheiro e ela disse tudo que eu tinha orado. E o Senhor usou ela naquela atmosfera, naquele ambiente de glória, dentro da casa dele, da igreja. E ela falou comigo, por que você está preocupada com aquele que você deixou lá? Quando você chegar lá, você vai ter uma surpresa. E vocês vão pregar a palavra por esse Brasil e por esse mundo afora. E ela pegou a minha mão, ainda juntou com a da Josiane e falou, tem uma obra com vocês duas também. E, tipo, 1 ano depois, a Josiane estaria comigo no Voices, que era um grupo que nem existia. O grupo foi formado e a Josiane participou dele. Então, assim, foi muita coisa que aconteceu ali. O mundo espiritual se moveu de uma forma tremenda, em meu favor. E eu saí dali... Você acha que foi por conta dessa entrega, dessa oração? Acredito que sim. Não só dessa, mas de todas as orações que foram levantadas em nosso favor. As orações dos pais dele, as orações da igreja, porque tinha um grupo muito grande ali orando por ele. Sabe, não tem como um escolhido fugir da oração. Não tem como. Escolhido não se escolhe. E não escolhe também o que será da sua vida. Eu acredito que chega uma hora que Deus chega e fala, é isso que tem para você, ou é isso ou morre. Não estou falando aqui, não estou dando aula aqui de teologia, nem estou querendo mudar a teologia de ninguém, por favor. Não me entendam mal. Eu estou apenas expressando aqui a minha opinião sobre essa questão que muitas vezes nós achamos que temos o poder de escolher, de fazer o que queremos da nossa vida, mas quando nós dizemos, eis-me aqui, Senhor, usa-nos, usa-me, toma a minha vida é tua, você entregou? Então, chega um momento em que você é desafiado a viver essa entrega de uma forma íntegra. E eu vivi isso. Eu fui muito tratada, muito abraçada, muito abençoada por Deus. E quando eu cheguei em casa, realmente eu tive essa surpresa, que a pastora falou que eu teria, que não a pastora, mas a irmã que orou lá por mim, falou que eu teria. E o meu marido estava transformado.
E ele realmente nunca mais tocou em nenhuma droga.